dar uma olhadinha aqui no que a gente tem. Oi. Eu acho que é só o câmera, porque ele teve algum problema que não deu tempo. Ele já tinha avisado, tá? Só falta a disciplina dele, mas eu acho que ele vai fazer rápido. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, esse exercício aqui vamos fazer o silêncio aí, fazendo uma pergunta. Estou conseguindo escutar o barulho. Muito obrigado, valeu. Esse exercício aqui, pessoal, é um dos que então que a gente passou, exercício 2. Então a gente vai corrigir esse cara aqui, correto? Faça o algoritmo que calcule a quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem, utilizando um automóvel que faz 12 km por litro. Então você já tem mais ou menos aqui a litragem que o carro já faz, por litro 12 km, correto? Você quer calcular o que? A quantidade de litros de combustível que gasta uma viagem. Bom, para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante ela. Então, 100 km por hora, 80 km por hora é mais ou menos a velocidade média que o cara lá está pegando e digitando, correto? O tempo gasto na viagem, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 hora e 30, correto? Vai ser mais ou menos isso daí que então que o cara ele vai ter que pegar e passar para como dado. Dessa forma será possível obter a distância percorrida através da distância igual a tempo igual a velocidade. Vocês concordam com essa fórmula aqui? Distância que eu tenho igual a tempo vezes velocidade. Física, alguém lembra da aula de física aí? Não? Nem lembro não. Não? Mas, pois é, então relembrando, essa fórmula está certa, tá? Tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula litros usados igual a distância dividido por 12. O programa deve apresentar valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, distância percorrida e a quantidade de litros utilizados na viagem. Então é bastante coisa que o programa ele deve responder aqui para o usuário. O porquê 12 aqui, pessoal? Porque é a quantidade de litros aqui, ó, que meu carro, a quantidade de quilômetros que meu carro faz por litro, correto? Então é por isso que ele já está colocando aqui, ó. Poderíamos fazer com que o usuário também digitasse esse valor. Qual é a quilometragem média por litro que o seu carro faz? 14, 18, tá? 25, beleza. Poderia colocar aqui, mas já está fixo, então a gente não vai mexer muito nisso, correto? Bom, vamos começar então através do Python, não é? Então, ferramenta que a gente tem a utilizar, o idle, correto? Pessoal, no Python eu estou utilizando o idle por quê? Porque ela é a mais comum de todas aí. Mas teríamos também outras IDEs. O PyCharm é uma IDE muito legal também, tá? Mas enfim, vamos utilizar esse cara aqui, ó. File, new file. Beleza? Que programa que a gente no Python a gente começa com o que? Def main, não é? Ó, 2 pontos e o que eu quero. Para a gente iniciar o programa, if underline underline name underline underline igual a main, dois pontos, chama o main. Beleza? Então isso daqui basicamente é a nossa estrutura básica do Python aí. Se vocês não colocassem nada disso, o Python é tão bonzinho que ele ia pegar e rodar ainda, tá? No C, esqueçam, se vocês não colocam o main, já era, ele não vai fazer nada para vocês. O Python não, ele é muito bonzinho. Legal.
Primeira coisa aqui que a gente tem que fazer, bom, a gente tem que ver o que o algoritmo está pedindo. Calcule a quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem, utilizando o automóvel faz 12 km por litro. Até aqui tranquilos? Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto de viagem e a velocidade média. Então, tempo gasto, velocidade média. Isso daqui é o que o usuário ele tem que fazer o quê? Digitar, não é? Legal. Igual a input, para o cara fazer o quê? Digitar. Digite o tempo gasto na viagem, 2 pontos. Tá, ó. Muito legal o Python, né? Não tem nada de scanf, e-comercial, olha, muito fácil. O input ele já está fazendo isso para você. Uhum. E depois também aqui para calcular a média, a velocidade média, então, ó, mais uma vez já vou estar meio copiando aqui esse negócio. Vou estar colocando aqui, digite a velocidade média. Fazendo uma pergunta. Aqui, quando eu fiz isso no meu, ele interpretou como string, não tem que declarar a variável float. Não. Não, a gente vai fazer aqui um cara chamado eval. Eval. Beleza? Senão ele vai realmente fazer como string, tá? Beleza, pessoal, uma dica importante. Se eu coloco somente o input aqui, digite o valor da viagem, o Python ele vai considerar o que ele tá pegando em tela como string. Só que o tempo gasto ele é string. Não é, ele é float na verdade. Ou a gente poderia colocar um float aqui e fazer a conversão, ou a gente poderia fazer com um tal de eval. O eval ele vai tentar reconhecer e vai tentar colocar o valor correto ali pra gente, o tipo do valor de dado correto, tá? Eval de evaluation. Velocidade é a mesma coisa, eval desse cara aqui, ó. Correto? Sim, ele vai tentar reconhecer qualquer uma delas, o que você digitar. Você não precisa colocar o que você quer. Mas se você quiser, você pode. Você pode forçar. Só que assim, velocidade média vai ser 100,13. Tá? Float vai ser. Tempo gasto também, 50 minutos, 1h30. Só que aí a gente vai ter um problema. Como que o cara vai fazer para que seja definido, por exemplo, o tempo em minutos ou em horas? Boa pergunta, né? Se o cara digitar 50, como que eu vou saber se é 50 minutos ou 50 horas de viagem? A gente vai ter que ver. E a gente vai ter que saber tratar isso daí. A gente já pode colocar o tempo gasto aqui, ó, em horas, tá? Em horas. Se o cara gastar 30 minutos, ele teria que colocar 0,30, vai então. Poderia ser uma dessas definições. É 0,5, né? Porque hora é mod 60, né? Uma hora ela não tem 100 minutos, uma hora ela tem 60 minutos, né? Então teria que ser metade. Seria a uma hora equivaleria, meia hora equivaleria a 0,50, na verdade. Tudo bem, vamos tentar jogar primeiro com isso para depois vocês tentarem melhorar esse algoritmo aí. Então, primeira coisa, tempo gasto e velocidade média, né? Agora, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Distância igual a tempo gasto vezes velocidade média. Aqui a gente já tem um cálculo da distância, correto? Tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizado na viagem, com a fórmula litros usados igual a distância dividido por 12. Litros usados igual a distância dividido por 12. Beleza? O programa deve apresentar os valores da velocidade média. Agora é print mesmo, ó.
velocidade média. Vocês lembram quanto, para apresentar um valor em Python, formatar com aquele format, vocês lembram qual é a sintaxe? Eu tenho a velocidade média aqui, não tenho? Ó. Ela é a minha variável. Eu posso colocar aquele f aqui na frente, ó. E depois eu posso colocar o que? A variável que eu quero exibir entre chaves. Velocidade média. Ele vai me apresentar. Mais fácil, né, do que o C. No C você tem que ficar colocando um %d, vírgula, e depois % alguma coisa. Python é bem mais tranquilo, né? Mas enfim, vamos lá. Preciso mostrar a velocidade média. Preciso mostrar tempo gasto na viagem. Tempo gasto na viagem. Tempo gasto na viagem é esse cara aqui, ó. Tudo que eu digitei. O que mais? Temos a distância percorrida. Distância percorrida. Vai ser essa variável aqui, ó. E temos o que mais? Quantidade de litros utilizados. Print, na verdade, né? Litros utilizados. Colocando essa variável aqui, ó. Não está muito padrão esse nome de variável, mas tudo bem. Isso aí é novo, hein? Hã? Esse negócio aí é novo, esse F aí. É novo? Se não me engano, eu apresentei em uma das aulas passadas aí para vocês, não foi não? Eu apresentei. Mas vamos lá, é mais uma forma de vocês fazerem print aí no Python. Tá? Beleza. Se a gente rodar esse cara aqui, será que vai estar certo? Vamos salvar ele. Todos aí copiaram? Não? Querem um tempinho? Se tiver errado, vocês vão copiar errado, porque eu nem compilei ainda, tá? A gente vai ter que corrigir juntos. Nós vamos ter que corrigir juntos. Esse é o jeito mais básico, fazendo com que seja feito o quê? Simplesmente dentro de uma procedure só aqui, ó. No main, tá? Beleza aí? Eval é de evaluation. Ele vai tentar fazer o que? Reconhecer o valor que o usuário digitou para colocar esse valor em um determinado tipo. Então, se o cara digitar 1, por exemplo, ele vai reconhecer como inteiro. Se o cara escrever Jundiaí, ele vai reconhecer como string. Tá? Nesse caso aqui, provavelmente ele vai reconhecer como float, porque vai ter número quebrado e tal. Tá? Beleza aí? Vamos salvar esse código aí, pessoal. Salvem ele, porque senão ele não roda. File, save as aqui. No meu caso eu vou salvar dentro daqui mesmo. Exercício 02 Python. Só isso daqui. .py. Vou dar um run aqui, ó. Vamos ver se vai rodar, né? Aqui, ó. Digite o tempo gasto em horas. Eu vou colocar aqui, ó, 2 horas. Vamos colocar números redondos por enquanto. Digite a velocidade média. A velocidade média de 100 km por hora. Você dirigiu na velocidade média de 100 km. O tempo gasto foi de 2 horas. A distância percorrida foi de 200 km nesse caso aqui, né? Dá pra gente consertar. Quantidade de litros utilizados, 16.1666666.
Beleza, essa foi a parte básica que a gente fez, correto? Vamos melhorar isso daqui, ó, distância percorrida, km a gente pode colocar aqui, ó. Velocidade média em km por hora, ó. Tá? Tempo gasto de viagem em horas, correto? Bom, dá pra gente colocar mais algumas firulas aqui, mas a intenção não é deixar ele bonito, é deixar ele funcional. Ctrl S aqui, F5 para rodar novamente. Digite o tempo gasto. Bom, olha só que interessante, tá? Vou colocar aqui os meus 30 minutos. 0,30. Na verdade tem que ser ponto, né? Porque é em inglês. Velocidade média, 100 km por hora. O quanto ele vai ter que ser de quilômetros percorridos? Se eu coloquei 30 minutos com uma velocidade de 100 km por hora, ele deveria percorrer quanto? 50, não é? Em meia hora você corre 100 km por hora, a velocidade média, ele tem que percorrer quanto? 50 km, não é a velocidade, a distância percorrida? Só que não rola desse jeito, ó. Por quê? Porque em uma hora a gente não tem o que? 100 minutos. Vocês concordam? A gente tem 60. Se você quisesse fazer essa transformação, o que você teria que colocar então? Então, velocidade, tempo de viagem gasto, 0,5. Esse 0,5 estaria representando o que? Metade da sua hora. Enter. Velocidade média, 100 km. Agora sim, ó. Distância percorrida, 50 km. Vocês entenderam essa relação? Legal. Alguém consegue resolver essa parte pra gente? Regrinha de 3. Tá, como que eu teria que fazer então? Você sabe por quê, pessoal? O cara que está digitando o usuário, ele não vai ficar pensando muito em digitar. Meia hora quer dizer 0,5. O cara não vai fazer isso, é o seu programa que tem que calcular. Como a gente faria aqui? Aí o cara vai ter que colocar 30 minutos mesmo, 50 minutos, 60 minutos, 0,60. Ah não, 60 ele colocaria uma hora. Ponto 59, que seria 59 minutos. Tem como fazer uma regra de 3. Você colocar 0,59 100, 60 e tal. Tá, beleza. Em fórmula, como que fica isso? Eu tenho os dados aqui, ó. Bom, eu vou deixar essa daqui para vocês resolverem, tudo bem? Essa parte, pessoal, essa parte é a parte mais legal do programa. É onde vocês têm que realmente fazer o quê? Pensar para resolver o problema. Correto? Porque até aqui, ó, o que a gente fez, na verdade, não teve muito nada de especial. Simplesmente foi pegar inputs aqui, processar e jogar pro cara. Legal. Só que num programa real mesmo, você não vai poder ficar fazendo isso daí. Tá? Hoje eu trabalho uma boa parte na área de logística, né? Um bom tempo com o sistema de logística. Tá. O sistema de logística por si só, ele fica calculando em quilo. Legal, quilo é um bom número de medida, certo? Só que você acha que o cara que está contando lá a quantidade de quilos vendidos vai ficar contando de quilo em quilo? Não vai. Lá para ele vem saco de 20 ou de 25 quilos. O que ele vai ficar contando? Saco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacos. Opa. Aí você acha que ele vai ficar fazendo a conta? Opa, 6 sacos de 25. Ah, deixa eu ver quanto. Não, meu. O sistema ele tem que dar o resultado para você. Ele vai lá e escolhe, ó, quantos sacos? 6. Certo? Vezes 25. Beleza, dá o resultado. Vezes 20. Vezes 15. Que varia a quantidade de quilos por saco. É isso que o cara tem que ter. O sistema ele tem que ter preparado para isso daí.
A mesma coisa que aqui, ó, a mesma coisa. Tá? Então é por isso que é legal, fazer sistema nessa parte é legal, a hora que você começa a pensar em problema, resolver problema. Tudo bem? Isso daqui é o básico, pessoal. A gente poderia melhorar? Poderia. Tá? Alguém tem ideia de como melhorar isso daqui? Fazendo funções. Tá? Então, ó, isso daqui, vamos supor que essa distância aqui fosse uma parte do programa que a gente utilizaria muitas vezes. O que eu poderia fazer é uma função para calcular a distância. Pode, sim. Em vez de eu ficar fazendo o quê? Distância igual a tempo gasto vezes velocidade. Toda vez. Tudo bem que aqui eu teria só uma linha de código, mas eu poderia ter 10, 20, 30 para fazer esse cálculo da distância aí. Correto? Em vez de ficar repetindo várias vezes, eu faria uma função que em uma única vez resolveria esse problema. Aquele estilo de print com F antes da aspas, como que eu coloco para que ele pegue só um tanto de... Você tem que formatar, na verdade, litros, se não me engano, é ponto 2, eu não sei se é ponto 2 depois ou ponto 2 antes. É no litro que você quer pegar, né? Então vamos lá, vamos ver se a sintaxe inválida. É 2F, então... ponto 2F não vai ser assim não. Só, não lembro. Sinceramente, com esse cara aqui eu não lembro qual que é a sintaxe. Mas daria para procurar aí no Google rapidão e ver como ele faz esse cara aí para ele pegar e formatar. Mas tem como, óbvio que tem, porque isso daí não é uma coisa difícil. Tá? Eu sinceramente não lembro. Ok? Pessoal, o básico aqui, beleza? Resolveram? Sim? Legal. Então esse daqui foi em Python que a gente resolveu. Vou dar um save aqui e vamos lá para o nosso próximo exercício. Vamos ver aqui. Tarefas. Simulado 1, simulado 2. Esse daqui seria o simulado 3? Não, exercício 3, né? Agora aqui, ó. 3. Baseado no exercício de algoritmos passado pelo professor Piscine, faça o programa em C. Bom, situação. Desconta-se inicialmente 10% do salário bruto do trabalhador como contribuição de previdência social. Após esse desconto, há um outro desconto de 5% sobre o valor restante do salário bruto, ou seja, de 100% já tirei 10%, sobraram os 90%. Em cima dos 90% é que se faz o quê? A cobrança de 5% sobre o salário bruto a título de um determinado imposto. Faça um algoritmo que leia o salário bruto de um cidadão e imprima o salário líquido. Tranquilos aí também nesse problema? Só que aí a gente vai precisar fazer no C, né? Vamos então, no meu caso aqui, eu vou ter que abrir o Code Block, que o DevC não tem no Linux ainda. Mas tudo bem, vai ser a mesma coisa. Bom, vamos lá então. Novo aqui, ó. Empty File. Vou aumentar um pouco esse cara aqui para vocês. Tools, configure tools, não. Tools, mais configure tools. Settings, Environment Editor. Vamos lá no editor aqui. A parte de fonte. Vamos ver se é isso daqui, ó. 18. Ok. Beleza. Include std io.h, include stdlib.h. Oi?
Ah, tranquilo. Int main, correto? O que esse cara aqui tem de argumento, pessoal? Nada, né? Poderia colocar um cara chamado void main aqui? Se ele não vai me retornar nada, poderia, não poderia? Poderia colocar lá aqueles parâmetros, né? String argc, certo? Argv, mas por enquanto vamos deixar aqui sem nada. Legal. Oi. Se você colocar o void dentro do parênteses ou fora. Se você colocar o void dentro do parênteses, não vai acontecer nada. É a mesma coisa, que você não está passando parâmetro nenhum. É porque eu vejo no vídeo lá no YouTube e eles colocam dentro. Você não tá O que é o void? Não vai retornar nada. É a mesma coisa. Tá? Enfim. Então a gente vai ter que fazer o que primeiro? Ler um salário bruto do trabalhador, não é? Vamos ver. O salário é de que tipo de dado? Float. Float salário. Declaramos salário, correto? Tem input no C? Não, né? Printf. Com 2 aspas, eu acho. Digite o valor do salário bruto. Tem que colocar uns /n, né? Scanf, %f, vírgula, o que? E comercial de salário. Até aqui tranquilos? Sim? Ó. Que mais? Bom, considere as seguintes situações. Desconta-se inicialmente 10% do valor bruto com previdência social. Bom, a previdência social vai ser um float, previdência social. Oi? Aqui, né? Beleza? Então, previdência social igual ao quê? O que eu teria que fazer para achar então esse valor dos 10%? Seria o meu salário vezes o quê? 0,10 seria 10% do quê? Então do meu salário bruto, não é? Legal. A gente guardou então os 10% aqui. Beleza? A gente tem várias formas de fazer esse cálculo, mas vamos fazer que eu pelo menos acho mais simples. Após esse desconto, há um outro desconto de 5% sobre o valor restante do salário, a título de um determinado imposto. Determinado imposto, a gente vai ter que declarar aqui, ó, float determine imposto, que eu não sei qual que é, que ele não falou. Determine imposto igual ao quê? Salário menos previdência social precisa ser entre parênteses, né? Por quê? Porque eu preciso fazer o meu salário menos a previdência primeiro, vezes o quê? 0,05, correto? Que seria o quê? Os 5% em cima do valor dos 90%, vamos dizer assim. Aqui eu estou achando os 90% do meu valor, ó. O salário menos a previdência. Esse resultado eu multiplico 0,05 para cair nesse determinado imposto aqui, ó. Então agora eu tenho esse cara, correto? Sim? O que a gente tem que fazer aqui? Faça o algoritmo que leia o salário bruto de um cidadão e imprima o seu salário líquido.
Qual é o salário líquido? Como que eu calculo? Float, salário líquido. Salário líquido igual ao quê? Salário menos previdência social menos determina imposto. Tudo bem aí, pessoal? Salário, deixa eu colocar aqui em linha de baixo aqui para vocês verem. Acho que o C não reclama, né? Eu acho que não. Bom, a gente precisa imprimir tudo isso daí então, né? Print F, salário do cara, porcento D, porcento D, porcento F de float, né? Vírgula, salário. Não é assim? Tá certo? Não tá? Beleza. Tem o e-comercial aqui? Por que não tem? Porque ele, se eu colocar o e-comercial, ele vai mostrar o endereço de memória e não o valor do que tem a minha variável. Então ele não tem o e-comercial. Então o salário é esse cara aqui. Agora eu preciso mostrar o que? Print F, valor da previdência, né? Previdência, 2 pontos, porcento F, vírgula, previdência social. O que mais? Determinado imposto. Print F, determinado imposto, porcento F, vírgula, esse cara aqui, ó, é tudo variável agora, né? Então é só mostrar esses caras aqui, ó. E salário líquido. Porcento F, vírgula, salário líquido. Tudo bem aí? Alguma coisa de diferente, ou a mais ou a menos? Não? Você pode botar uma porcentagem de ponto 2F. Ponto 2F. Para que isso daqui? Para ele mostrar 2 casas depois da vírgula. Isso simplesmente é uma máscara, tá? Não quer dizer que o valor real tenha 2 casas. Só isso. Beleza? Vamos lá então, salvar esse cara aqui, ó. Dentro da aula, sei lá, aqui. Tem coisa pra caramba aqui. Laboratório 2018, apostilas. Vou salvar aqui mesmo. Exercício 03 underline C ponto C. Bom, vamos compilar. Build. Compile current file. Vocês deu pau. Ah, é verdade. Cerquilha aqui, ó, não include. Obrigado.
Salva de novo. Build. Passou. Tem que compilar, na verdade, né? Depois dá o run. Aqui, pessoal, infelizmente eu não sei como melhorar esse cara aqui, ó. Na parte de ele executar, meu. Isso daqui é do Linux, eu não sei, mas tudo bem, ele tá ali, ó. Digite o valor bruto. Vamos colocar um salário aqui, ó, de R$1.000. Correto? Enter. Salário bruto, 1.000. Previdência, 100. Determinado imposto, R$45. Salário líquido, tá errado ali, 855. O que a gente esqueceu de ficar colocando ali? Bom, no C, pessoal, tem os tal dos barrazenes, né? Sem esses caras aqui, ó, na frente, ele não pula linha nenhuma. Líquido. Correto? Então, dessa forma aqui a gente consegue pegar e dar o build de novo e compilar e rodar. Salário bruto, R$1.000, vamos colocar aqui 2.000. Salário bruto de 2.000, previdência, se é 10%, 200. Determinado imposto, 90. Salário líquido, R$1.710. Correto? Daria para fazer por função também. Vocês querem transformar esse cara aqui em função? Legal. O que a gente conseguiria fazer em função aqui? Ó, dá pra gente fazer, na verdade, todas as contas, né? Previdência social é salário vezes 10%. Bom, você sabe que 10% já é fixo, não é? A função ela poderia receber só o valor do salário como parâmetro. E o 10%, como é fixo mesmo, não mudaria, você calcularia dentro da própria função. Ele retornaria para você o seu salário líquido, vamos dizer assim. Tá? Aliás, o valor da previdência. Bom, vamos colocar aqui então, ó. Antes do void, function, valor previdência, passando um float, salário. Acho que é assim. Tá? Oi? Esse function, você está declarando a sua função. Você precisa colocar ela em cima para declarar que ela existe. E escrever ela embaixo. Tá? Ó, agora aqui embaixo, eu vou escrever o corpo dela, ó. Não tem o ponto e vírgula e abre e fecha chaves aqui, ó. Agora eu vou começar a escrever o que ela tem que fazer. Bom, dá pra gente declarar uma variável ou dá pra gente retornar direto. Eu vou colocar numa variável aqui, ó. Float sal líquido. Valprev, vamos colocar aqui, valor da previdência. Igual o que? Salário vezes 0,10. Return Valprev. Peraí, no function da linguagem C eu preciso tipar ela. Float, né? Pessoal, esqueça esse function aqui, ó. Float. Float é meu tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros, não é isso? Function é outra linguagem que eu estou usando, é por isso. Float. E aí sim, tá? Bom, só que agora aqui, ó, o valor da previdência, ele vai me retornar o salário vezes 10%, não é? Aqui então eu vou chamar o valor da previdência, ó, que é a minha função, passando por parâmetro quem? Salário. Correto? Então, aqui, ó, ele vai lá na função, passa o parâmetro salário,
R$1.000, por exemplo. Os R$1.000 vai cair aqui, correto? Vai ser calculado e vai ser retornado esse val prévio. Esse val prévio aqui vai ser colocado em qual variável? Previdência social. Ele substitui. Isso. Bom, vamos lá então rodar. Salva, build, compile, build, run. R$2.000, R$3.000. Previdência, 10% de R$3.300, 5% dos 1.700, R$135, o salário líquido é de R$2.565. Beleza? Então dessa forma a gente fez uma função aqui também, ó. Ah, poderíamos fazer as outras? Poderia, pessoal. Tudo vocês poderiam pegar e transformar em função aqui. Tá? Não dá tanto sentido nessa parte, por quê? Porque a sua função tem uma única linha. Geralmente a gente coloca um bloco de comandos dentro. Ou, se ela for chamada várias vezes, aí tudo bem. Mesmo que ela tenha uma única linha, faz sentido você colocar em função. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? Dá para fazer com variável global? Dá também. É mais fácil. Onde você colocaria a variável global? Fora do void main, antes. Qual que é o problema da variável global? Se você altera em alguma parte do seu programa, tudo vai afetar a sua variável global. Esse que é o negócio. Tá? Então, quanto menos variável global a gente tem, melhor, mais fácil é de dar manutenção. Quanto mais variável global a gente tem, mais fácil é de escrever o código, óbvio que é, mas depois fica mais difícil para você achar erros também. Tá? Então a gente procura evitar a variável global o máximo possível. Perguntas, pessoal, nesses dois exercícios? Tranquilos? Sim? Então beleza. Aí agora a gente vai ver realmente matéria. Tá? Semana que vem eu vou fazer mais isso, solto mais 2 exercícios aí, 3, a gente corrige 2. Aí agora eu já começo a soltar sobre vetor, matriz, agora eu já vou começar a fazer isso daí, junto com for, tudo bem? Beleza? Só que pessoal, vocês precisam fazer, lembrem-se aí da conversa que a gente teve no começo da aula, é muito importante vocês fazerem, tá? Vocês têm realmente toda a parte aí disponível, material disponível no site, para consultar aí de celular, se possível até, tá? Vocês têm lá o GitHub, para baixar os códigos que a gente faz em aula, para vocês compararem. Os vídeos, mais uma vez, gravados lá no YouTube, para vocês reverem se for preciso, para vocês verificarem uma possível dúvida. E mais lá o Slack, que o monitor está disponível para tirar dúvida de vocês. Correto? Então vocês têm aí bastante canais aí para estudar. Beleza? Oi? %.2F. Tá? Bom, vamos lá.